Nós estamos aqui em Parelhas, aos 21 dias do mês de janeiro de 2007. Estamos aqui com o seu Tertuliano Pereira Neto e ele vai nos colocar algumas coisas referentes à história de Parelhas e perceber em que momento histórico o seu Ageu de Castro ele se inseriu na história deste município. Muito bem, Isabel. A minha área não é história, eu sou um técnico em agronomia, mas eu faço pesquisa básica na área de história. E ao longo do trabalho que a gente faz da história de Parelhas, do contexto da história de Parelhas, né, teve esse momento importante, em 1932, por ocasião da Era Vargas, do início da Era Vargas, no Rio Grande do Norte, com a intervenção de Mário Câmara, que era o interventor, né? E em Parelhas, essa sequência veio verticalizando-se com a nomeação de Ageu de Castro, né? Prefeito do município. E por que ele foi nomeado? Um paraibano, nomeado prefeito de uma cidade do Rio Grande do Norte. A sua pergunta é bem pertinente, porque na época havia toda uma preocupação do governo, um conceito do governo, de que se deveria ter aliados em todas as instâncias, estadual, municipal e federal, né? E sabia-se que Ageu de Castro, o próprio interventor Mário Câmara sabia, que Ageu de Castro tinha sido prefeito em Monteiro, se eu não me engano, em Monteiro, na Paraíba, né? Tinha tendências liberais, né? Então, ele foi indicado para ser prefeito de Parelhas, né? Foi numa circunstância muito difícil, porque imagine-se, numa época daquela, né? Parelhas, na época, tinha uma hegemonia da elite parelhense, né? Com Antônio Elisiário, citar alguns nomes, Antônio Elisiário, a própria igreja, né? Através do Monsenhor Amâncio Ramalho, certo? E de outros padres. Então, o clero todo dominava na época, aqui em Parelhas. E chega Ageu de Castro, nomeado pelo interventor Mário Câmara, para assumir a prefeitura em 1932. O que se conclui dessa época foi que foi a primeira ruptura política, não só no município de Parelhas, mas na região do Seridó, porque Parelhas foi o foco, né? Foi onde a política teve contraponto forte, né? Entre a liderança local e a ditadura Vargas, certo? Ageu de Castro ele foi fiel aos propósitos políticos dele aqui em Parelhas, né? Enfrentou a elite toda, né? Porque hoje não se pode dizer, por exemplo, que era violento, que era cangaceiro, que era coisa toda, porque a metodologia da política da época era aquela, era o coronelismo. A mentalidade da época era essa. Exatamente, e as armas eram essas, né? Agora, isso do ponto de vista político, ele foi nomeado porque era alinhado com a era Vargas, né, com a política Vargas, foi trazido da Paraíba exatamente para fazer a ruptura, e conseguiu fazer uma ruptura política, a primeira da história de Parelhas, né? E a atuação dele aqui? Outra pergunta bem pertinente. A atuação política dele aqui em Parelhas foi realmente, sem querer fazer média com a família de Ageu de Castro, né? E está aí presente para quem quiser ver, foi uma atuação muito progressista, né? Ele criou escolas, né? Construiu, delimitou, para começar, o primeiro plano urbanístico de Parelhas foi criado por Ageu de Castro. Era a rua Cosme Luiz, a rua Manuel de Azevedo, a antiga rua Juarez Távora, que até por motivos políticos foi mudada de Juarez Távora para João Pessoa, que hoje é a Avenida Mauro Medeiros, a principal da cidade, né? Então ele construiu prédios históricos, como por exemplo o pavilhão da Praça Félix Gomes, porque a praça inclusive foi desenhada por ele, né? Pela assessoria dele, né? Construiu o primeiro sobrado da cidade, da área urbana, né? Que hoje é
é a Casa de Cultura, né? Por coincidência, leva o nome do adversário político dele da época, né? Que é a Casa de Cultura Florencio Luciano. E também influenciou na construção da Praça Arnaldo Bezerra, que tinha um coreto. Sim. Que o coreto foi destruído, né? o coreto foi destruído, mas foi construído por um aliado de Ageu de Castro, um ex-prefeito chamado Abílio Cavalcante, certo? Que era baiano. Porque para enfrentar a política aqui tinha que ser de fora, enfrentar a elite local em Parelhas, né? Tem que ser uma pessoa forte e de fora, porque Parelhas era dominada por coronéis. Certo? Aí as pessoas dizem, poxa, só Parelhas que teve isso. Parelhas foi sim um ponto muito forte de ação, de ruptura política. Porque Jardim Seridó, por exemplo, não teve nenhum conflito político, né? Houve toda uma aceitação, né? Carnaval do Janta na época nem existia, né? Caicó não teve, Currais Novos não teve, né? E Parelhas teve toda essa movimentação, esse enfrentamento, né? Que hoje qualquer historiador parelhense diz que foi o momento mais importante da história de Parelhas do ponto de vista político. Certo? Qual foi a escola que ele construiu? Foi mais de uma escola? Olha, construção de escolas era o seguinte, porque na época havia uma coisa chamada de, se eu não me engano, era escolas populares. Sim. Então, digamos que uma comunidade precisava de uma escola. Sim. A prefeitura não ia lá construir escola, ela pagava um professor e aí o professor arranjava um local Sim. onde poderia, né? Não havia uma escola formal. Sim. Se a comunidade, por exemplo, tivesse um professor e uma sala onde desse aula e tivesse aluno, a prefeitura pagava. Sim. Eu mesmo participei disso uma época. Né? Quer dizer que isso foi por muito tempo. Havia escola popular em Parelhas, né? Mas escola mesmo, informalmente, ele não existe nenhuma que ele construiu. Era uma coisa mais informal. E ele ficou, qual foi o ano que ele assumiu? 1932, foi? 1932 a 1934. Foram 2 anos. 2 anos, né? Que com essa ruptura, a questão do folclórico, tiroteio, né, esse negócio todo, ele se afastou. Quando ele se afastou, já o interventor no Rio Grande do Norte já era outro, que era Rafael Fernandes, certo? A política Vargas já tinha dado um pouco de abertura, né? E Rafael Fernandes indicou para Parelhas um parelhense para substituir Ageu de Castro. Esse parelhense já tinha sido pacificador de outras comunidades do Rio Grande do Norte que tinham entrado em conflito. Por exemplo, em Nova Cruz, lá perto do litoral, houve um conflito. Esse parelhense, que era coronel da polícia, foi para lá, foi nomeado prefeito, pacificou, segundo a história, sem disparar um só tiro, né? Depois foi para Apodi também, pacificou Apodi, e depois veio para Parelhas e assumiu a prefeitura. Em 1934. O nome desse parelhense... Esse parelhense era Severino Elias Pereira. Que ele veio já sem questões políticas partidárias, né? Ele já foi nomeado como um imparcial para pacificar tudo. Certo? E então o que aconteceu foi isso. Logo após essa ruptura, a Ageu de Castro se afastou da prefeitura e por aí cessou a hostilidade política, porque assumiu um prefeito neutro, apesar de ser um parelhense, ligado às elites. Mas segundo toda a história, inclusive documental, ele não teve assim nenhuma ação parcial protegendo isso ou aquele grupo. Né? E coincide também com a decadência do coronelismo no Nordeste, né? Que a partir de 1935 o coronelismo começou a perder força. E o clero também começou a perder força na política. E esse tiroteio, conta aí. A motivação era o quê? A motivação é interessante, porque a versão que se tem hoje no imaginário do parelhense, ela nunca foi totalmente diferente, né? Havia eleições gerais em 1934.
E os políticos formavam caravanas, só que eram eleições legislativas, certo? Formavam caravanas. Aí eles vinham lá da capital, tal, só que eram adversários dos pelabuchos. Eram adversários do interventor Mário Câmara, né? Era a oposição. Aí Ageu de Castro, prefeito de Parelhas, certo? Então, quando essa caravana de oposição chegou em Acari, um dos assessores de Ageu de Castro, na época chamavam até de jagunços, coisa assim, né? Mas na verdade não. Avisou lá, disse, se chegarem em Parelhas vão ser recebidos a bala, né? E mesmo assim eles vieram, fizeram o comício deles, né? Ageu de Castro tinha ido para Natal tratar de assuntos políticos com o interventor Mário Câmara, né? E ficou o pessoal dele aqui. Só que houve o comício da oposição, tudo direitinho, né? Só que no final do comício foi que começou o tiroteio. Certo? E esse tiroteio envolveu os dois lados, os terrepistas e os pelabuchos. Os liberais e os terrepistas. E daí, segundo, tem até depoimento de pessoas da época, né, de testemunhos oculares, que eram pessoas que atiravam a vez ao léu, né, esse negócio todo. Que felizmente não houve nenhum morto. Houve um morto que despencou de cima do telhado, caiu, né? Isso daí tem-se até o atestado de óbito dele, né? Realmente aconteceu. Mas ninguém foi ferido a bala, né? Diz que as paredes só junto ao teto assim. Então, seu Tertuliano, que a gente queria saber de fato perceber qual foi a imagem que foi construída de Ageu de Castro aqui no imaginário coletivo. Qual é a imagem que você entendeu? É bom. Tem que ser verdadeiro, viu? Não, eu sei. Eu não vou aproveitar as coisas para fazer merda. Mas na verdade é o seguinte, até porque meu avô, Tertuliano Pereira da Silva, que talvez seus familiares até tenham ouvido falar, era companheiro de negócio de Dr. Ageu de Castro, né? Meu avô era representante da firma Demóstenes Barbosa em Campina Grande, era comprador de algodão. Mas na verdade é o seguinte, o que ficou no imaginário do povo de Parelhas, da era Ageu de Castro, né, foi interessante porque ele, Ageu de Castro e Abílio Cavalcante, que eram dois aliados políticos, foram os únicos prefeitos de Parelhas que não eram da elite parelhense. Tá? Quer dizer, para aí se caracteriza já uma ruptura, né? E o que aconteceu? A propaganda terrepista no Rio Grande do Norte era muito forte. Eles tinham controle do telégrafo e do jornal A Razão e, se eu não me engano, do jornal O Avião, que eram dois jornais natalenses, e eles tinham controle do telégrafo. Então, houve uma propaganda maciça, eu tenho inclusive jornais dessa época, né, exemplares, né, pelo menos em 50, houve uma propaganda maciça contra o interventor Mário Câmara, naturalmente por o efeito dominó contra a Era Vargas e naturalmente contra Ageu de Castro. Sabe? Quer dizer, quem era daquele lado levava para casa, né? E o jornal não poupava ninguém, certo? Então o que ficou registrado, agora, desculpa, por outro lado, os pelabuchos, que eram os liberais, eles trabalhavam, eles não usavam, a arma que eles usavam não era bem a imprensa, a propaganda, né? Era a estratégia, certo? E, então não ficou muita coisa registrada na imprensa dos pelabuchos. O que se tem é o jornal A República, que era o jornal de Natal, que era do lado do interventor Mário Câmara. Eu não tenho, por exemplo, nenhum desses jornais, só tenho o jornal adversário, né? Então essa propaganda se massificou e ficou no imaginário do povo através das gerações. Porque... Até hoje? Até hoje. Até hoje o que se tem de literatura disponível, né, mais disponível, são os jornais A Razão. Certo? Porque na Prefeitura de Parelhas, por exemplo, não existe um único documento da administração de Ageu de Castro. Certo? Porque com o tempo os adversários foram assumindo e foram mandando queimar. Né?
Agora é interessante notar que agora com a aproximação dos 150 anos do município de Parelhas, a comunidade acadêmica, principalmente os intelectuais e os estudantes, procuraram resgatar a versão, a história oficial daquela época. Porque, como eu disse, foi a primeira ruptura política da história do Seridó, não só de Parelhas, né? Então, se percebeu, inclusive já circula hoje nos meios acadêmicos e escolares, que a história não é bem do tiroteio, que a Gil de Castro era um ditador e que era violento. Quer dizer, esse imaginário está sendo totalmente desfeito, né? Porque a política da época era uma política coronelista que exigia, até certo ponto, a violência oficial, certo? Só que violência por violência os adversários também usavam, né? Era uma metodologia política da época. Então, o que se tem hoje em Parelhas é uma busca pela versão real e oficial do que foi a administração e a movimentação política do ex-prefeito Ageu de Castro. E a comunidade acadêmica está conseguindo passar isso através da imprensa, através de divulgação, de boletins. O ano passado, 2006, com o Sesc Centenário de Parelhas, foi muito divulgado, né? A administração Ageu de Castro foi muito divulgada, até por exigência da própria comunidade acadêmica, né? Como se sabe, isso é oficial, que o primeiro plano urbanístico de Parelhas foi feito por ele, por Ageu de Castro, né? Construiu algumas obras históricas, né? E foi um administrador mão de ferro. Sim. Certo? Até porque, para enfrentar toda a elite parelhense, ele teria que ter realmente mão de ferro. Agora, ele chegou em Parelhas, não veio caído do céu, nem perdido no mar. Sim. Ele chegou a Parelhas nomeado pelo interventor Mário Câmara, que precisava de quê? De uma pessoa que não fosse da cidade e que não fosse ligado à elite. Em Parelhas não tinha ninguém que não fosse ligado à elite, que eram os terrapistas. Então, o que o interventor Mário Câmara fez? Como eu já disse anteriormente, foi buscar a Gil de Castro lá na Paraíba, baseado na experiência que ele já tinha tido na prefeitura de Monteiro. E de fato ele cumpriu o papel dele, esse negócio todo. Quando, sim, além da questão política, a Gil de Castro era empreendedor. Sim. Sem querer fazer média com a família, né? Tanto que ele era, aqui em Parelhas ele tinha farmácia, né? Era farmacêutico, né? Que hoje é a Casa da Cultura, o sobrado da Casa da Cultura, a farmácia dele era ali. Sim. E segundo depoimentos do historiador Ulisses Potiguar, que o conheceu, né? A Gil de Castro queria montar também uma tipografia no sobrado, porque ele gostava muito de jornais, a Gil de Castro. Inclusive, ele foi quem fundou o jornal. Fundou uns 2 jornais lá no exatamente. Não, a gente conhece essa história. Agora, aqui em Parelhas estava o prédio pronto para abrir, além da farmácia que era dele, abrir também uma tipografia. E essa farmácia, inclusive, colocou um pouco de lenha na fogueira do conflito político. Porque o grande adversário político de Ageu de Castro em Parelhas foi o ex-prefeito Florencio Luciano, o terrapista, o líder terrapista, que também era farmacêutico. Já pensou. Então entrou até a concorrência empresarial, comercial, né? Mas Ageu de Castro, a despeito de chegar em Parelhas e não conhecer muita gente, ele teve amigos fiéis, aliados políticos e amigos e aliados comerciais muito fiéis. Um deles, eu posso dizer isso porque eu sei da história, que era o meu avô, né? Mas ninguém ousava dizer na cidade que era o Pela Bucha, que era um aliado de Ageu de Castro, né? Então, foi um momento político, eu volto a dizer, repito quantas vezes for preciso, muito importante na história de Parelhas, estendendo-se ao Seridó, porque no Seridó, de todos os municípios do Seridó, Parelhas foi a única que fez uma ruptura política mesmo, certo?
E esses dois grandes personagens, Ageu de Castro e Florencio Luciano, o liberal e o terrapista. Certo? Então, o que é que tem? Você me perguntou, Isabel, e eu acho que é importante esclarecer, até para a sua família mesmo conhecer, o que passa no imaginário do parelhense hoje de quem foi Ageu de Castro. Até 3, 4 anos atrás era incógnita, ninguém sabia. Sabia que brigou, que deu tiro, que não sei o quê, né? Mas já há, e vocês podem ver em alguma coisa publicada na história de Parelhas, recentemente, de que ele foi líder de um movimento político muito forte. E isso é o que está sendo passado a nível acadêmico, para as escolas, para as comunidades, né? Para o próprio registro da história, é que ele foi realmente importante na história. Não isoladamente, mas num contexto histórico. E ele leva o título de dizer que foi o primeiro prefeito de Parelhas que não era de Parelhas. Sim. E chegou para enfrentar a elite. E teve como aliado, na época, o baiano Abílio Cavalcante, e depois foi para Acari. Chegou a ser prefeito de Parelhas para tentar continuar a obra de Ageu de Castro. E chegou a construir o coreto da Praça Arnaldo Bezerra, que é um prédio histórico, um monumento histórico que foi derrubado há uns 40 anos atrás. Né? Então, a verdadeira história é essa. Antes de Ageu de Castro, não havia oposição no Parelhas. Havia uma hegemonia. Havia uma coisa, um continuismo. Certo? Tanto que, depois da saída dele, como prefeito, aí sim passou a haver todo um cuidado com as nomeações de prefeitos. Os prefeitos se destacaram mais. Né? Agora, infelizmente, os adversários deles que sucederam a ele destruíram o documentário da administração dele. Isso foi uma coisa sistemática. Né? Nós em Parelhas temos uma rua com o nome dele, uma rua no centro da cidade, a Rua Ageu de Castro. Né? Todo mundo sabe, aqui a comunidade inteira sabe que foi ele que construiu o pavilhão da Praça Félix Gomes, que é famoso, que foi derrubado pelo adversário dele em 1955, por Florencio Luciano. Todo mundo sabe, e está na história, até registrado no estado do Rio Grande do Norte, no governo do estado, que foi ele que construiu o prédio que hoje é a Casa da Cultura, que era onde funcionava a farmácia dele e ia funcionar a tipografia, o jornal. Né? E também a comunidade inteira sabe, isso está registrado, que foi um aliado dele, Abílio Cavalcante, que construiu o coreto da Praça Arnaldo Bezerra, que infelizmente também foi derrubado. Né? Então, Isabel, acho que dá para você ter uma ideia de como a coisa está. Está num processo de conhecimento real da história de Ageu de Castro. E qual é o registro que se tem na história oral sobre a saída dele daqui? Olha, foi bom você falar em história oral, porque na verdade registro mesmo não se tem, né? Porque trataram de acabar. Mas a saída dele é o seguinte: no tiroteio de 13 de agosto de 32, que eram os pelafustas liberais, por causa do comício, aquele negócio todo, ele não estava em Parelhas, ele estava em Natal. Sim. Foi resolver problema lá junto com o interventor Mário Câmara, né? Só que certamente não, ele não voltou mais por Parelhas. Sim. Em 32? Mas ele não assumiu em 32 e saiu no mesmo ano? Como é? Não, eu acho que eu fiz uma confusão. É 34. 34, né? Ele chegou em 32. 32. E esse tiroteio foi em 34. 34. Desculpa, foi um... Sim. Tranquilo. Vamos corrigir isso aí. Já está corrigido. Já foi entendido. Já. Até porque, se houver dúvida, eu tenho jornais da época que dizem isso. Tranquilo. Os jornais perrepistas. Né? Aí depois desse tiroteio... depois desse tiroteio, ele... não seria sumiu do mapa, né? Certamente o interventor disse: olha, não vai mais para Parelhas, até porque chegar lá não tem mais, né? E depois dele foi o seguinte: aí mudou o interventor Mário Câmara para Rafael Fernandes.
E Rafael Fernandes aí disse, olha, eu acho que está na hora de se acabar com essas hostilidades no Seridó. Então vamos fazer o seguinte, vamos nomear um neutro, um homem de moral que chegue lá e bote moral, mas neutro. Aí quando foi nomeado Severino Elias Pereira, capitão da polícia. Pronto, a partir daí ninguém se falou mais em Perrepicha, nem em Pelabucho e tal. A história ficou por ali mesmo e ficou até 5, 6 anos atrás, sem ser remexida, né? Então agora que a gente está, eu acho que com muita propriedade, muito oportuno, resgatando esses fatos. Esse termo Pelabucho, né? Pelabucho que eram os liberais. Tu sabe por que Pelabucho? Não, mas eram nomes pejorativos que se davam, né? Que na verdade eram os liberais. Não tinha nenhum significado. Não. Pelabucho, porque o nome Pelabucho. Né? Eles usavam a cor vermelha e os perrepistas, que eram do PRP, né, usavam a cor verde. Ainda hoje em Parelhas existem duas facções políticas que disputam o poder, um com a cor vermelha e outro com a cor verde. Por exemplo, os prédios públicos, quando muda a administração, quem entra o adversário, eles trocam a cor. Nosso posto de saúde, por exemplo, há cerca de 6 anos atrás, era tudo pintado de vermelho. Então entrou um adversário político da ala verde, então lá está pintado de verde. O cara tá na frente de pesquisa, já vai comprando a tinta. Já vai comprando a tinta, né? Então, seu Tertuliano, muito obrigada pelas eu acho, Isabel, informações, foram valiosíssimas. Essas informações eu lhe dou com conhecimento de causa. Eu sou de Parelhas, sempre prestei muita atenção no que o meu avô me contava dessas histórias, né? E eu tenho a documentação, alguns jornais da época, né? E a gente está passando isso para a comunidade acadêmica, para a comunidade escolar, esse negócio todo, né? Quer dizer, eu acho que a nossa obrigação é resgatar a história, resgatar a verdadeira história. Não porque seja a Gil de Castro, desculpa, ou porque seja Florencio Luciano, mas o acontecimento político, a ruptura política da época, né? Em que Parelhas foi o centro, como essa ruptura entre a Gil de Castro e Florencio Luciano. Certo? Sabe-se que depois disso ele foi deputado na Paraíba, né? E essa coisa toda, né? Agora, não se pode esquecer que naquela época havia todo o preconceito de que era jagunço. Confundiram, inclusive, os seguranças, vamos chamar de segurança que é mais moderno, né? Os seguranças de Agil de Castro com jagunços de Lampião. Né? Que era o bando de Lampião que estava chegando e que a Gil de Castro estava no meio, né? Meu Deus. No tiroteio, confundiram os seguranças de Agil de Castro com o tiro de guerra. Que o tiro de guerra, não sei, na comunidade de vocês, como é que é visto, né? Mas o tiro de guerra eram reservistas oficiais, né? Mas o tiro de guerra não interferiu, foi simplesmente uma briga política deles dois. E nem também Lampião teve participação nisso. Que isso fique bem claro. Isso fique bem claro. Que meu avô não tinha nenhuma ligação com o Lampião. É como Zé Pereira. Zé Pereira não tinha sua segurança também? Zé Pereira de Princesa Isabel, na Paraíba.